Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Hoje, começando mais um Orando a Bíblia nessa terça-feira, eu quero convidar você a compartilhar conosco que é uma leitura bíblica que iremos fazer e uma meditação que nos conduz à oração. Então, eu queria cumprimentar aqueles que estão chegando conosco aqui. Bom dia, Beth. Bom dia, Ana Cláudia. Jesus te abençoe. Bom dia, Carlão. Jesus te abençoe. Seja bem-vindo. Bom dia, Beth. Bom dia, Dioneia. Seja bem-vinda. Nós vamos cumprimentando quem vai chegando aqui e lembrando você que você pode compartilhar esse nosso link aqui, essa nossa live com os seus contatos aí no seu Instagram também. Bom dia, Carlão. Bom dia, Renata. Bom dia, Ana Cláudia. Deus abençoe vocês. Aos poucos aí nós vamos nos achegando. E esse tempo é um tempo muito singelo, muito simples e objetivo para nós lermos um trecho das Escrituras Sagradas, meditarmos nele e orarmos a partir daquilo que ele nos ensina. Bom dia, Eunice, seja bem-vinda, bom dia, Jesus te abençoe. Aos poucos nós vamos chegando aí todo mundo e vamos compartilhando aí dos nossos motivos de oração. Então é sempre bom lembrar também que você tem aqui a oportunidade de compartilhar um pedido. Algumas pessoas já disseram que nesses momentos aqui de leitura, de oração, de compartilhamento, é uma oportunidade também que eles têm de orar uns pelos outros, né? De saber necessidades uns dos outros para orar. Às vezes nós não oramos uns pelos outros porque não sabemos as exatas necessidades de cada um, né? Mas quando nós compartilhamos aqui, fica mais fácil da gente orar, da gente ter algo específico para interceder na vida dos irmãos. Mônica, bom dia, seja bem-vinda. Jesus te abençoe. Muito bem. Bom, hoje é terça-feira, é o comecinho da semana, né? Já teve o final de semana, um tempo de comunhão, de culto, de adoração. E agora nós vamos começar essa semana aí buscando a Deus. A Renata coloca aqui um pedido, oração pela saúde da sua mãe. Ela está tendo falta de ar e vamos levá-la ao médico agora pela manhã. Vamos orar pela sua mãe, viu, Renata? Colocar esse pedido de oração diante do Senhor. A Mônica, bom dia, Mônica, Jesus te abençoe. Débora, bom dia. Bom dia, Dona Cota, Jesus te abençoe. Deixa eu anotar aqui o pedido da Renata. Que essa consulta seja uma consulta boa e esclarecedora. Muito bem. Maria, orar pela sua mãe Maria, Renata. Sônia, bom dia, Jesus te abençoe. Seja bem-vinda aqui conosco. Bom dia, Dona Débora, seja bem-vinda. A Beth pede oração pela saúde e pela vida de Guilherme, 2 meses de idade, que no dia 6/6 fará uma cirurgia para drenar água na cabeça. Cirurgia delicada, né, Beth? Vamos orar pela vida do Guilherme. Apenas 2 meses de idade. Tão novinho, né? Muito bem. Bom dia, Dona Débora, graça e paz. Nós vamos anotando aqui os pedidos à medida que eles forem chegando e vamos começar, né, colocando a nossa vida diante do Senhor em oração. A Eunice já lembra aí do nosso irmão Gilmar. Tem uma oração, tem uma cirurgia hoje. Ontem a nossa irmã Cláudia fez uma cirurgia, nós vamos agradecer por ela aqui. Isso. E a Ione também fez um exame ontem. Consulta. Vamos orar por ela.
mas vamos guardar esses motivos de oração aqui para nós orarmos no final, como nós fazemos. Agora eu quero te convidar a orar, oração de gratidão. Nós temos tantos motivos de gratidão, tantos motivos para louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu te agradecer por uma palavra que Deus te deu nessa semana, uma palavra, às vezes num culto, um momento ali que você entendeu mesmo, teve convicção que Deus estava falando com você, uma palavra enquanto você estava lendo a Bíblia, enquanto você estava meditando na palavra de Deus, algo que Deus falou no seu coração, trouxe conforto, trouxe exortação, trouxe encorajamento para a sua vida. Então, agradeça a Deus por isso. Bom dia, Denis, Jesus te abençoe. A Maria Assis pede oração pela mãe que vai fazer cirurgia. Vamos orar por ela. Bom dia, Maria José. Bom dia, Denis. A Dioné falou que travou ali o vídeo para ela. Se tiver ok para vocês, só dá um joinha para a gente saber se foi só com ela ou se foi com mais pessoas, tá bom? Se é aqui ou se é lá. Só dá para nós aí um ok. Todo mundo tá me vendo e ouvindo normal aí, gente? Acho que sim, né? Vê se destravou aí, Dioné, ou se é algo na sua internet, no seu vídeo, ou se é aqui. Não, beleza. Alice Júlia, bom dia, Jesus te abençoe. Então tá todo mundo dando joinha que tá ok o vídeo. Vicky, Jesus te abençoe, seja bem-vinda. Obrigado, pessoal. Então tá ok o vídeo. Deve ser lá, Joné. Deve ser aí com você, depois vai destravar. Então, lembrou aí de uma palavra? Lembrou de algo que Deus falou com você nessa semana? Um texto que você leu? Uma palavra que você meditou? Uma pregação que você ouviu? Algo que tocou seu coração aí na parte de Deus? Agradeça a Deus por isso. Deus é um Deus que se revela, que fala com você, que se comunica com você. E nós devemos agradecer por isso também. Vamos orar louvando a Deus por isso e colocando esse momento diante dele. Arilma, Jesus te abençoe, seja bem-vinda. Ero, bom dia, seja bem-vinda também. Vamos orar então? Pai, nós te damos graças por esse dia, porque vamos ler tua palavra agora, e a tua palavra é a verdade, a tua palavra é a voz do Senhor ao nosso coração. Nós podemos ouvir o Senhor falar conosco através da sua palavra. E muitos de nós aqui, ó Deus, durante essa semana que você passou, ouvimos o Senhor falar conosco. Um texto, uma mensagem, uma canção, de alguma forma, Pai, lembrando das Escrituras Sagradas, o Senhor falou no nosso coração. Deus, não nos deixe esquecer dessa palavra. Se o Senhor falou conosco, certamente é algo importante, algo que nós precisamos nos lembrar, algo que nós precisamos praticar. Oramos para que o Senhor Deus traga à nossa memória aquilo que o Senhor falou conosco. Que o Senhor guarde no nosso coração aquilo, ó Deus, que o Senhor tem falado conosco. Assim como Maria fazia, guardando as palavras do Senhor Jesus no coração. Nós também possamos guardá-las, ó Deus. Nos alimentar dela, fazer dela força para o nosso dia, esperança, Deus, nos momentos de dificuldade, alegria nos momentos de tristeza, ó Deus, encorajamento nos momentos de desânimo. Que o Senhor, ó Pai, nos continue falando conosco. E agora também queremos ler a tua palavra. Fale conosco, Deus. Traga-nos à memória aquilo que precisamos saber e fazer para a glória do Senhor e para experimentarmos o melhor do Senhor para nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. A Ju Souza chegou também. A Nelly, bom dia. Deus abençoe vocês. Bom, hoje, meus irmãos, nossa leitura está em Atos 27, de 1 a 12, em 1 Samuel 2, de 2 a 36, e no Salmo 50. Esses são os textos. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui com vocês em Samuel e ler o capítulo 1 hoje, tá? Que ontem foi lido, para nós desenvolvermos aqui esse assunto. A Eunice agradece pela EBD, relembrar o 9º mandamento. Nossa, é verdade, né? Nós meditando nos mandamentos, nós nos lembramos de
de ensinos básicos, né, fundamentais da nossa fé, que às vezes nós, por tão óbvios que são, né, nós nos esquecemos de dar a devida importância para ele. Realmente, muito bom lembrar dos mandamentos. Clareiros Joises, Jesus te abençoe, seja bem-vindo. Pati, seja bem-vinda, Jesus te abençoe. A Nelly pede oração pelo Gabriel. Vamos continuar orando pelo Gabriel, né, Nelly? Saúde. Muito bem. Bom, então eu queria que você voltasse numa leitura de hoje, a leitura de ontem, né? Em 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler aí dos versos 1 até o 18, tá? 1 Samuel 1, de 1 a 18. Bom dia, Francine. Bom dia, Francine. Jesus te abençoe. Seja bem-vinda. Esse é um texto muito famoso, muito conhecido, sobre a história de Ana. E ele é um texto que fala sobre oração. Então ele tem muito a nos ensinar aqui sobre esse momento que nós estamos tendo aqui agora. Maria Assis também, pelo 9º mandamento, né? Vamos lembrar, né? Memorizar, guardar no nosso coração a importância dessa verdade de Deus. 1 Samuel 1, de 1 em diante, diz assim: Houve um homem de Ramataim e Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste da Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte. Porém venho derramando minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Bilial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acho tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Bom dia, Maura. Jesus te abençoe. Seja bem-vinda.
A história de Ana é uma história que nos comove, né? Há vários elementos nessa história que devem ser considerados aqui. Primeiro, nós estamos falando de um período onde nós estamos finalizando ali aquela parte da história dos juízes. Nós temos um livro na Bíblia que se chama Juízes, que mostra esse período onde Israel não tinha rei e cada um fazia o que bem entendia. Então o livro de Juízes é um livro repleto de coisas erradas. Se você lê Juízes e não sentisse uma reviravolta no estômago de vez em quando, você não está lendo direito, porque ele é um livro que nos incomoda. Nós vemos pessoas fazendo as coisas mais horríveis ali, como se fosse algo normal. Então, como esse é um período pós o tempo de Juízes, não ainda no tempo dos Juízes, Samuel é o último dos Juízes, será o último dos Juízes, ainda não nasceu nessa parte, algumas coisas se tornaram comuns, que não eram aprovadas por Deus, como por exemplo a poligamia. Bom dia, Jeane, Jesus te abençoe. É fato que a poligamia, né, a possibilidade de se ter mais de uma esposa, era algo que a lei já tinha ali alguns mandamentos para poder salvaguardar, para poder proteger aquelas mulheres que estavam num relacionamento como esse. Evidentemente, esse não era o propósito de Deus. Deus já havia ensinado desde o começo, em Gênesis, que por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e iniciar a sua mulher. É uma mulher, é monogâmico o casamento. Porém, nesses dias, culturalmente, era possível ter mais de uma esposa. E está aqui um bom motivo para que isso não aconteça, né? Bom dia, Neuza, Jesus te abençoe. Nós vemos a confusão armada. Essas duas mulheres, elas não são amigas. Essas duas mulheres, elas não estão em comunhão. As duas mulheres estão divididas. E aqui o texto, né, o autor sagrado nos mostra que isso acontece mais especificamente por causa de Penina. Penina é colocada no texto como a adversária de Ana. Ela é alguém que é contra Ana. Especialmente porque ela certamente sabe que o seu marido tem uma afeição maior por Ana do que por ela. Isso também era outra coisa comum que acontecia em lares poligâmicos na época. O marido acabava se favorecendo mais uma esposa do que outra, por causa desse sentimento, por causa dessa afeição que era maior. E apesar disso, apesar de Ana ser a perseguida, ser aquela que sofria, Penina é a que tinha filhos. Penina é a que tinha essa bênção de Deus. O texto deixa claro que isso era algo de fato vindo da parte de Deus. Deus permitia que Penina tivesse filhos, mas não permitia que Ana tivesse filhos até aquele momento. E aí nós aprendemos algumas lições sobre oração, né, que nós devemos tentar aplicar na nossa vida, né, e orar para que nós possamos fazer assim. Uma delas é nós termos mais resiliência nas orações. Resiliência é a habilidade de absorver a força e se esticar, né, e acompanhar o movimento ali da força que está sendo aplicada sobre nós. Bom dia, Thaís, Jesus te abençoe, seja bem-vinda. Então, resiliência é a habilidade de suportar uma pressão muito grande. Talvez muitas pessoas aqui, no lugar de Ana, já teriam cedido à pressão, como você esticar um elástico. Então, tem alguns elásticos que você estica até uma certa posição e ele não resiste à pressão, ele arrebenta, estoura. Tem outros elásticos que você coloca nele determinada pressão, ele suporta por mais tempo, ele avança por mais tempo ali e você nem consegue rompê-lo, você não consegue arrebentá-lo. Então, Ana demonstra essa resiliência, essa força de continuar orando mesmo debaixo de uma grande pressão. O texto diz, no versículo 6, que a sua rival a provocava excessivamente para a irritar. E aí no versículo 7 diz que assim ele fazia de ano em ano, e todas as vezes que subia na casa do Senhor, a outra a irritava. Então, a pressão que estava sobre Ana vinha
do marido, que ela sabia que gostaria que ela tivesse filhos, da sociedade que julgava a mulher que não tinha filhos como uma mulher amaldiçoada por Deus. Bom dia, Neliana, Jesus te abençoe. Vinha de si mesma, porque certamente Ana se cobrava, Ana queria entender por que ela não tinha filhos. Mas também vinha da sua rival, de Penina. E aí dessa vinha com ódio, vinha com uma forma muito forte, porque diz o texto que ela provocava excessivamente. Você já passou por isso ou já viu isso acontecer? De alguém que começa a fazer uma brincadeira com alguém e não tem limite para parar. E vai brincando, e vai colocando apelido, e vai dando risada, e vai aumentando o nível das piadas, e vai atacando no pessoal, e vai falando mais e mais, cada vez mais e mais mal da pessoa, e aquilo se torna uma situação até constrangedora, né? Que as pessoas às vezes intervêm, falam, olha, já chega, já tá bom, né? Vamos parar com essa brincadeira. Assim era Penina, ela provocava, não era uma provocação sutil, não era uma provocação leve, era uma provocação excessiva. Então era algo que excedia o nível do normal. E ela fazia isso nítida e claramente com o objetivo de irritar Ana. Tem aquelas pessoas que ficam zombando da outra até ver a outra apelar. E até falam isso, né? Eu quero ver você apelar. Enquanto você não apelar, eu não paro. Né? Por quê? Porque é o objetivo dela, irritar o outro. Eu não sei de onde vem, né, um desejo tão maligno, né, como esse, de fazer o outro ficar irritado. Que prazer há nisso, né? Mas é lógico que aqui era uma questão de vingança de Penina. Né? Desmoralizar Ana, desqualificar Ana, era a estratégia dela para poder se qualificar, para poder se exaltar, para poder se mostrar mais valorosa para o seu marido do que aquela que não podia lhe dar filhos. E eu não sei o que pressiona você. Eu imagino que a pressão de Ana era muito grande. Esse peso sobre ela era muito grande. Mas às vezes tem algo pressionando a sua vida também. Talvez a pressão do trabalho, a pressão das responsabilidades, né? A pressão das tentações, dos pecados sobre a sua vida. Há muitas áreas que podem estar pressionando o seu coração, podem estar pressionando você. Isso pode levar você a parar de orar. Bom dia, dona Vilma, Jesus te abençoe. Às vezes as pressões nos fazem parar de orar, né? Desanimar, fraquejar. Mas nós vemos que o que muda na história de Ana, o que faz a história de Ana ser uma história diferente, é que Ana não cede à pressão. Não quer dizer que ela não estava sofrendo. Nós vemos aqui o quanto ela estava sofrendo, o quanto ela estava angustiada. Mas isso não faz com que Ana desista de orar, desista de buscar o Senhor. Então, o primeiro motivo de oração aqui é que Deus nos dê resiliência. Deus nos faça aguentar um pouco mais, suportar um pouco mais, para não ceder à pressão. Não ceder àquilo que tem nos pressionado, para nos afastar do nosso Deus. Diz o texto, então, que o marido de Ana faz uma pergunta que, né, nós não podemos aqui julgar qual que era a intenção dele. Ele queria ajudá-la, né? Mas ele fala, olha, você não precisa de filhos. Né? É como se ele dissesse, eu vou tentar entender que o lado do marido, né, que quer proteger a esposa, que quer vê-la feliz, aqui não é uma soberba de Eucana falando que ele vale mais do que os filhos, né? Mas uma forma dele protegê-la e falar com ela, imagino, né? Olha, você não precisa de filhos para me agradar. Você não precisa de me dar filhos para que eu te ame. Eu já te amo, né? Eu tenho esse valor para você. Eu valho mais do que os filhos, porque você não precisa deles para conquistar o meu amor. Você já tem o meu amor. Talvez fosse uma forma romântica ao seu jeito de ele consolar o coração de Ana. Mas nada funciona, né? A sua rival provoca, o seu marido não compreende, né? Aqui o texto diz que ela persevera,
ela aguenta, ela suporta com resiliência, inclusive, né, um encorajamento para desistir. Se ela esquece esse negócio de filhos para lá e vamos só viver nós dois, vamos focar em nós dois, porque você realmente não vai ter filhos. Né? O marido não crê na possibilidade disso acontecer com ela. Mas aí no versículo 9 diz que após terem comido e bebido, Eli estava lá sentado numa cadeira no templo e Ana se levanta para orar. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto ao Senhor. Né? Ela estava com a alma amargurada por todas aquelas pressões que ela estava sentindo. Estava com o coração cortado, triste, porque mais uma vez ela estava lá anualmente indo naquele lugar, sem ter um filho nas mãos, né? Sem ver o que estava acontecendo, o que ela queria que acontecesse na vida dela. Eu vou pedir oração pelos braços, estou com tendinite e já faz um mês esse tratamento que não melhora. Vamos orar, Herô, por isso. Obrigado por compartilhar conosco. Ana suporta a pressão e Ana, ela persevera na oração. Ela mais uma vez coloca diante de Deus a sua causa. Nós vemos uma história parecida com a de Isabel e Zacarias. E dá a entender no texto de Lucas capítulo 1 que Isabel e Zacarias, ou especialmente Zacarias, já não estavam mais orando, já não estavam mais clamando por aquela causa, porque já tinham aceitado que o filho não viria. Mas nós vemos aqui Ana encontrando forças para se levantar e para mais uma vez colocar a sua causa diante do Senhor. Se ela tinha resiliência, ela tinha também perseverança na oração. Você é uma pessoa perseverante na oração? Quantas vezes, quanto tempo você já orou por uma causa? Tem alguma causa que você ora ainda hoje e já tem muito tempo que você tem orado por ela? Tem muito tempo que você tem colocado diante de Deus? Como é que está o seu coração diante dessa causa? Ana estava com o coração amargurado, o texto, né? Com amargura de alma, ela se levantou. Ou seja, ela não foi uma oração, das orações bonitas, belas, né, que nós gostamos de ouvir muitas vezes, mas ela tinha sua beleza na sua entrega, no seu derramar. Ela fala, estava derramando a sua alma perante o Senhor. Ana não escondeu nada. Ana não floreou sua oração, não camuflou sua oração. Ela orou com amargura de alma. Né? Se nós formos pensar aqui, a Ana não tinha, humanamente falando, nada a seu favor. O marido não compreendia, a esposa do seu marido a perseguia, o seu coração, né, ela mesma não conseguia ter filhos, seu coração estava amargurado por isso. E Deus também não atendia a sua petição. O texto deixa claro que era Deus que não havia permitido que ela tivesse filhos. Então ela está amargurada. Ela coloca isso diante de Deus. Thaís escreveu aqui, muito difícil conseguir manter firme nas orações quando a gente não está conseguindo enxergar uma solução para a nossa causa. Verdade. Mesmo sabendo que é certo a se fazer. É exatamente isso, Thaís. E era isso que Ana estava passando também. Ela estava sob uma grande pressão. E aqui é o que nos ajuda a fazer isso, que a Thaís falou aí. Ao invés de nós amargurarmos o nosso coração e alimentarmos a nossa alma de amargura, nós devemos levar essa amargura até Deus. E foi o que Ana fez. Ela sente, né, que o coração dela está ficando envenenado com aquela amargura e ela se levanta e coloca diante do Senhor. Olha, nós não sabemos
as palavras dessa oração. Mas eu tenho a inclinação de pensar pelo contexto que Ana também está colocando a sua amargura, a sua tristeza com relação a Deus. Não de maneira ofensiva, não de maneira odiosa, né? Mas, bom dia, Newton, Jesus te abençoe. Mas falando com Deus, falando, olha, por que o Senhor não me dá filhos? Né? Sendo sincero, de texto que ela derramou sua alma. Então ela não escondeu nada. Senhor, eu acho injusto a minha rival ter filhos e usar eles para zombar de mim. E eu não ter nenhum filho para me defender. E eu continuar sendo exposta a essa pressão. Todo ano a gente vem aqui. Todo ano ela zomba de mim. Era uma zombaria excessiva, era uma zombaria com o objetivo de irritar a Ana, e era uma zombaria contínua. Era algo que ela experimentava todo dia, e especialmente quando de ano em ano estava lá para oferecer os holocaustos. Imagina as coisas que essa mulher falava para a outra, né, sobre quando ela levava seus sacrifícios, quando ela entregava suas ofertas, as acusações que eram feitas, as fofocas que eram espalhadas, o nome dela sendo jogado na lama por causa disso. E ela coloca isso tudo diante do Senhor. Às vezes nós precisamos fazer algumas orações de derramar nossa alma diante de Deus. Nós vamos às vezes a um psicólogo, um psiquiatra, um profissional terapeuta, um gabinete pastoral e nós ali abrimos nosso coração e falamos algumas coisas. Isso já traz para nós um grande alívio. Né? Só o de falar já nos ajuda bastante. Mas nem diante desses profissionais nós falamos tudo de tudo mesmo. Mas diante de Deus nós podemos abrir nosso coração por completo, que Ele ouve a nossa oração, que Ele trata da nossa amargura. O Newton pede oração para desenrolar da operação da Neuza e pela cirurgia do Gilmar. Ô Newton, tudo bem, nós já colocamos aqui do Gilmar, vou colocar esse aí da Neuza. Desenrolar. Vamos orar por isso aqui no final. Então, às vezes nós precisamos meio que desobstruir a nossa alma, falando com Deus, colocando diante de Deus aquilo que tem amargurado o nosso coração. Senão, nós viramos pessoas amargas. Ana poderia ter virado uma esposa amarga, começar a ser vingativa com Penina, começar a ser uma esposa rixosa com Eucana, seu marido, começar a ser uma membro lá da igreja, né, do templo, problemática, ser uma pessoa que dá problema dentro da comunidade. Bom dia, Salomé, Jesus te abençoe, seja bem-vinda. Porque isso é amargura de coração. Então tem muita gente amargurada no nosso meio. Às vezes tem uma pessoa que está sendo assim, sabe, rude, antipática, chata com você no trabalho, na família. Olha para essa pessoa. Talvez essa pessoa está com a alma amargurada. Tem muita tristeza, frustração acumulada ali que precisa ser colocada diante do Senhor. Quem sabe você vai ser uma pessoa que vai ajudar a extrair um pouco dessa amargura, a tirar um pouco dessa amargura, para poder aliviar o coração das pessoas, né? Então, a Ana tinha resiliência, suportava pressão. E ela teve perseverança em orar, em colocar diante do Senhor a sua vida. Bom dia, Nuri, Jesus te abençoe, seja bem-vinda. E aí, para piorar, se já não fosse, né, a tristeza dela de ter uma inimiga em casa, de ter um marido que não a compreendia completamente, de Deus não estar atendendo o seu pedido, a mulher vai para a igreja, nós sempre brincamos com isso, quando chega na igreja o pastor ainda dá um fora desse com ela, né? A mulher continua orando, e aqui tem um pátio, né, no templo que é para as mulheres, e o sacerdote está ali no pilar do templo, então dá para ele ver lá fora. Bom dia, Lima, Jesus te abençoe, seja bem-vinda. E as mulheres estão lá orando, e ele repara que Ana não para de orar, mas Ana continua orando. E você já viu pessoas orando assim, né? Que estão lá com os olhos fechados, às vezes você vê os lábios mexendo,
mas tá falando baixinho ou está falando só para si mesmo, ali no coração com Deus, não dá para ouvir o que a pessoa está dizendo. Isso não era muito comum. Elias observa de longe e ele pensa o pior. Ele pensa que essa mulher está bêbada. Ele chega com a palavra dura contra Ana, que podia ser a gota d'água. Aqui Ana podia ter chutado o balde e falar, não, já chega. Minha esposa, minha rival me persegue, meu marido quer que eu desista, Deus não me atende e agora o sacerdote me dá uma dessa. Então eu desisto, eu vou chutar o balde, vou parar. Mas Ana, ela responde a ele e fala, olha, eu sou a mulher atribulada de espírito e venho derramando a minha alma perante o Senhor. Pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora, Ou seja, ela está excessivamente ansiosa e excessivamente aflita. No de oração pelo Fernando e 2 irmãs. Fernanda Maria e Graciela, que estão juntos depois de um tempo, agora sem a mãe. Cuidado e restauração. Vamos orar, Núria. Fernanda e Graciela. Vamos orar por esse motivo. Estava aqui. E aqui, quando Elias, nós já ficamos aqui, chateados com Eli, que esse pastor pisou na bola, falou que não deveria com a irmã atribulada ali. O texto diz que no versículo 17, ele respondeu para ela assim, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ele, a situação é mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu do seu semblante. Já não era mais triste. E aqui um motivo de oração é para que nós possamos encontrar motivação nos meios de graça de Deus. Ana era uma mulher resiliente, perseverante, ela era uma mulher ensinável, receptiva, aberta à palavra de Deus. Eu acho esse texto interessantíssimo, porque Ana já deve ter ouvido muitas coisas, muitas receitas, para ela lidar com o sofrimento dela. Muitas dicas. Uma delas do próprio marido. Olha, esquece isso. Aceita que você não vai ter filhos, que você vai viver melhor. Sua vida vai ser melhor. Aceita isso. E parece que nada fazia efeito ao coração dela. E aí Ana vai para a igreja. Ana vai para o culto, vamos dizer assim, E o ajuntamento do povo de Deus é um meio de graça. A comunhão do povo de Deus é um meio de graça. Ela vai para um culto e não acontece nada de excepcional nesse culto. E a palavra do sacerdote para ela não tem nada de excepcional. Você já parou para pensar nisso? Ele não fala para ela algo profundo. Ele não fala para ela algo novo. Ele fala para ela algo protocolar. Ele diz para ela, no versículo 17, vai em paz e o Deus de Israel te conceda o que pedistes, a tua petição. Só isso. Mas com essa palavra, Ana já sai dali com o coração aliviado. Claro, ela também derramou sua alma perante o Senhor. Lá no culto, lá no ajuntamento. O Salmo 133 diz que é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre.
Essa bênção na unidade, essa bênção na comunhão, é algo que muitas vezes nós não valorizamos. Muitas vezes nós vamos para um culto apenas para cumprir uma tabela. Ou vamos para o culto esperando que algo extraordinário aconteça, e de fato, essa é uma expectativa justa. Nós devemos ir para os cultos esperando que Deus vai falar conosco. Mas não porque vai ter um preletor famoso, não porque vai ter um ministério de louvor famoso, não porque nós vamos ver alguém que a gente gosta. Não, mas porque em cada parte daquele momento ali, orações, confissão, louvor, mensagem, nós vamos ouvir a voz de Deus. E às vezes, através de uma palavra simples, através de algo que você já sabe, mas que vai ser resgatado no seu coração. E foi o que aconteceu com Ana. Ela estava amargurada e no meio ali daquele ambiente de culto, ela derramou sua alma. E quando ela desobstruiu os canais do seu coração, derramando a amargura diante de Deus, aquela palavra de Eli entrou no seu coração, entrou na sua alma, não tinha mais nenhum obstáculo, não tinha mais nenhuma barreira. Ela foi para casa, seu semblante já não era mais triste. Ela creu antes de receber a bênção. Ela teve paz antes do filho chegar. Nós sabemos que depois, quando ela volta ao versículo 19 aí, ela e o seu marido ficam juntos e ela concebe e dá à luz a um menino, a quem chama de Samuel. Mas antes da bênção chegar, antes da resposta chegar, o coração de Ana já estava em paz. Nós possamos ter o nosso coração aberto também para a palavra de Deus e para crer que mesmo antes de vermos aquilo que nós queremos, nós podemos ter paz, nós podemos ter alegria, nós podemos ter satisfação em Deus. O que fez com que Ana mudasse da amargura para paz, para alegria, né? Não estar mais triste, foi que ela derramou sua alma perante Deus. E ela creu, e ela teve uma visão do Deus de Israel. Deus de Israel te conceda a sua petição. Quem que é o Deus de Israel? É o Deus que transformou um homem chamado Jacó, que era ladrão e enganador, para Israel, um príncipe de Deus. Ele podia transformar Ana também. Então, só o nome desse Deus de Israel já trazia nele muitas promessas, nas quais Ana poderia se agarrar a elas. Você também crê nessas promessas? Você também espera nessas promessas? Bom dia, Sandra. Jesus te abençoe. Então vamos orar por isso. Vamos colocar diante de Deus as nossas orações, nossos pedidos. Que Deus nos dê resiliência, nos dê força para passar pelas pressões, nos dê perseverança, nos dê um coração aberto para receber a palavra do Senhor. Por mais simples que ela seja, mas sendo palavra de Deus, poderosa para transformar a nossa vida. Vamos orar? Ana orou. Ore também. Coloque sua vida diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te louvamos, ó Deus, porque mesmo em meio a muitas pressões que já passamos ou temos passado nos dias de hoje, o Senhor nos dá força para suportar. Oramos, ó Deus, também porque o Senhor não nos permite desanimar. Nós podemos abrir nosso coração diante do Senhor, expor a nossa amargura e o Senhor, ó Deus, nos cura através dos meios de graça. Por isso nos ajude, Deus, a sermos gratos pela palavra, pela oração, pelo culto público, para que neles, ó Deus, nós possamos nos fortalecer dia após dia, encontrando, ó Deus, a alegria, mesmo quando as nossas bênçãos que esperamos ainda não chegaram. Nos dê paz, paciência, tranquilidade, ó Deus, e confiança no Senhor, mesmo em meio às lutas. E é por essa confiança que nós colocamos diante do Senhor esses pedidos de oração, Pai. Oramos, ó Deus, pela saúde da mãe da Renata, essa falta de ar que ela tem sentido, pela essa consulta que ela irá fazer nessa manhã. Pai, que seja uma consulta abençoada pelo Senhor, que ela seja bem atendida, seja atendida rápido e possa, Deus, ter uma solução para o seu problema, vinda da parte do Senhor,
através da vida dos médicos, ó Pai. Que assim a Renata possa voltar tranquila e em paz para casa também, ó Deus, na Tua presença. Oramos, ó Deus, pela vida do Guilherme, que tem apenas 2 meses, ó Pai, e vai fazer uma cirurgia tão delicada na cabeça no dia 6, ó Deus, do mês que vem, e pedimos que o Senhor abençoe esse menino, Pai. Que o Senhor o guarde, o proteja, abençoe os médicos que vão fazer a cirurgia também, e ele possa, Deus, sair desse quadro, se recuperar e crescer. Menino forte, saudável, que ama o Senhor para a Tua glória. Oramos, ó Deus, pela vida do Gilmar, que hoje, Deus, será submetido a uma cirurgia. Pai, o Senhor sabe da delicadeza dessa cirurgia, nós pedimos que o Senhor abençoe os médicos, abençoe a vida do Gilmar, da Ana Paula, suas filhas, que eles possam, ó Deus, ter tranquilidade, ter paz, ter confiança no Senhor e, Deus, serem submetidos a esse procedimento, o Gilmar possa, Deus, ser curado, ser restaurado desse problema. Que, Deus, os médicos possam tratá-lo, Deus, com carinho, com atenção, e tudo que for feito seja feito minuciosamente, guiado pelas Tuas mãos. Cada fase, cada etapa, Deus, que ele possa, Deus, sair da cirurgia bem, se recuperar logo e logo estar conosco ali, Deus, juntamente com os irmãos. Cremos que o Senhor pode fazer isso, Deus. Colocamos essa causa diante do Senhor. Te agradecemos porque ontem também a Claudinha fez a cirurgia, foi bem sucedida, e agora, Deus, ela precisa de uma restauração completa. Oramos para que isso aconteça na sua vida e ela possa, Deus, ter uma visão plena, restaurada, Deus, e todos os efeitos, ó Deus, dessa cirurgia possam ser bem-sucedidos na sua vida. Oramos também pela Ione, que fez uma consulta, Deus, no exame ontem, porque também, Deus, está tudo bem com ela e que, passo a passo, dia a dia, a sua saúde possa ser recuperada, Pai, melhorada, de acordo com o que ela tem buscado da parte do Senhor. Oramos, ó Deus, pela mãe da Maria Assis também, que irá fazer uma cirurgia, pelo Gabriel também, pela sua saúde. Colocamos essas 2 vidas diante do Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, tem a solução, Deus, para o problema do Gabriel, tem a cura para o Gabriel, tem a restauração, Deus, para a mãe da Maria, e sabemos, Deus, que para o Senhor não há coisa demasiadamente difícil. Nós possamos receber as notícias das boas respostas do Senhor na vida, Deus, desses queridos, ó Pai. E nós possamos ver e glorificar o Teu nome mais uma vez. Ó Deus, oramos também para que a Neuza tenha a sua cirurgia liberada. Às vezes, ó Deus, a burocracia dos planos, a má vontade de Deus, muitas vezes impede que nós possamos usufruir dos benefícios aos quais temos direito. Oramos, Deus, para que o Senhor abra as portas. O Senhor coloque alguém lá que tem interesse, que tem empatia para resolver a situação, ó Deus, da Neuza, do Newton, a cirurgia possa ser marcada e ela possa, Deus, também ser bem sucedida na sua vida. Oramos, ó Deus, também pela vida do Fernando, esposo da Nuri. O Senhor conhece a situação, sabe o que ele precisa, a vida da Nuri, Deus, o que eles também têm feito nesses dias. Ó Deus, os desafios que estão diante deles, nós colocamos diante do Senhor. E pela vida da Fernanda e da Graciela, que estão juntas, ó Deus, mas sem a mãe. Elas precisam de conforto, elas precisam de consolação do alto, elas precisam, ó Deus, de resiliência, de perseverança e de se agarrar, Deus, aos meios de graça da Tua Palavra para passarem por esse momento tão difícil na vida delas. E oramos que assim o Senhor conceda, Pai, para essas moças e para o Fernando também, a bênção do Senhor, Deus, nesse dia. Oramos, Deus, por essa semana, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, continuamos orando pelo Rio Grande do Sul, pelas vítimas, pelas pessoas que têm agora lidado com o prejuízo da chuva, pelas pessoas que estão enlutadas, pelos que estão feridos em tudo isso, que o Senhor traga cura, restauração física, emocional e espiritual para aquele estado e para a nossa nação. Guarda-nos no restante da semana, nós pedimos, te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a nossa vida essa semana. Thais colocou que exemplo de Ana seja sempre vivo em nossa memória para que possamos insistir em nossa fé. Isso aí, Thais. Vamos perseverar em oração. Pastor Alberto, bem-vindo. Jesus te abençoe. Carol, Jesus te abençoe. Thelma, Jesus te abençoe também. Bem-vindos aqui conosco.
Estamos finalizando nossa live de oração hoje. Ela fica gravada aqui no nosso Instagram e ao meio-dia ela é postada no nosso canal no YouTube. Se você quiser compartilhar com alguém, achar que é uma palavra importante para alguém ouvir, por favor, compartilhe com essas pessoas. Jesus te abençoe, tenha uma boa terça-feira, boa semana e até nosso próximo encontro. Tchau!